Olá, seja bem-vindo. Empresários de Sucesso TV está no ar. Vamos conversar com Cristiano Fernandes, ele é CEO da Zano. Cristiano, seja muito bem-vindo ao Empresários de Sucesso. Obrigado pelo convite. Cristiano, conta pra gente um pouco da sua trajetória profissional e de como surgiu a Zano. Como é que surgiu esse projeto? Bom, eu sou formado na PUC daqui do Rio Grande do Sul. Eu trabalhei no grupo de sistemas embarcados da PUC por alguns anos lá. Trabalhei com software para telemetria e questões de satélites e coisas desse gênero. A gente tinha uma parceria com o INPE na época. Depois disso eu fui trabalhei numa série de empresas na parte de redes e coisas desse gênero, desenvolvimento, engenharia de software. E depois disso eu fui contratado para trabalhar em projetos para HP. E trabalhei uns 5 anos nesses projetos, né? Até que eu decidi abrir uma empresa minha. Daí eu passei algum tempo trabalhando como fábrica de software mesmo, até que surgiu alguns pedidos que foi bem interessante, assim, porque meu pai e minha irmã são ultrassonografistas, né? E eles sempre me pediram para fazer um software para eles, porque eles testaram todos os tipos de software para ultrassom, laudos de agenda e afins, e não conseguiam achar nada que fosse assim de acordo, que fosse com qualidade, que não fosse antigo, que não fosse cobrado em euro, né? Então eles sempre me pediram e eu fui postergando isso. Até o momento em que já que insistiram tanto, a gente vai entrar nessa área. E surgiu usando, disso aí surgiu usando, né? A gente acabou criando e deu muito certo. Foi adotado bem rapidamente por todo o mercado, porque realmente não tinha outra ferramenta, né, para isso aí. Então, foi dessa forma que a gente acabou chegando até isso, até o que a gente tem hoje. E depois dessa encomenda familiar aí do seu pai e da sua irmã, vieram outras e hoje é o que a Zano faz? Exatamente. Desse projeto, a gente acabou criando um serviço. Em vez da gente criar um produto específico só para essa clínica deles, a gente acabou criando um que a gente chama de SaaS, que é um produto que, na verdade, é um serviço, ele não é um software vendido em caixas, né? A gente disponibiliza um usuário e uma senha para quem for o cliente, e ele pode utilizar usando. Então, a gente fez de uma forma que fosse dinâmica o suficiente para atender qualquer clínica. E então, foi assim que surgiu. A gente começou de maneira bem orgânica, assim, o pessoal começou a saber do produto, a gente começou a participar de alguns eventos e assim a gente conseguiu crescer bem rapidamente no início, assim, já. E o que muda para a clínica ou para a empresa que contrata o seu serviço? O que facilita a rotina? A gente tem dois focos principais, assim, que o primeiro é aumentar a produtividade do nosso cliente, né, que é o médico, é a clínica, mas especialmente o médico, e também conseguir fornecer um atendimento bom para os pacientes da clínica, né? Então o grande ganho que se tem, além dessa parte dos pacientes terem um atendimento melhor, a gente consegue, em média, aumentar em 30% a produtividade da clínica. Então, por exemplo, uma clínica pequena que faça 500 laudos por mês, a gente consegue aumentar isso para 650 laudos por mês. Então, isso com um custo interessante, bem acessível, né? Diferente dessas outras ferramentas que são do exterior e coisas do gênero, que dificilmente conseguem manter um preço bom para a gente, para o nosso mercado. E a gente sabe que essa é uma área em ascensão no mercado. O que diferencia a Zano hoje? A gente tem uma questão bastante importante por a gente ser um serviço, não um produto vendido especialmente para uma clínica só. A gente tem uma coisa que a gente chama de Customer Focus Innovation, que é tipo toda a nossa inovação, toda a nossa criação é focada no nosso cliente. Então a gente recebe feedbacks de todas as clínicas, a gente tem um atendimento instantâneo, praticamente, quando é chamado, e são sugestões, melhorias, ideias de novas funcionalidades, que isso aí vai fazendo o Zano crescer. Então o Zano é uma coisa muito orgânica, né? A gente cresce de acordo com as necessidades do mercado mesmo. E esse é um diferencial que a gente consegue fazer as liberações desse tipo de coisa, em poucas semanas a gente consegue já alterar ou incorporar essas ideias ao Zano e já liberar isso para todos os nossos clientes. E vocês atendem exclusivamente clínicas médicas. Esse é basicamente o seu principal público-alvo.
Sim, a gente começou com clínicas especialmente de ultrassom, né, por causa da questão de como começou, né? E a gente foi expandindo isso para todos os tipos de exames por imagem, especialmente, porque a gente consegue fazer aquisições automáticas de imagem, aquisições automáticas de medidas para preenchimento de laudos. A gente acabou abrindo esse leque e agora a gente também atende qualquer tipo de clínica médica, né? Mesmo que não seja de imagem, a gente consegue atender também. E aí, por exemplo, uma clínica odontológica, por exemplo, vocês atendem? Sim, a gente atendemos. A Através gente dos... tem agora a gente tem uma série de tipos de clínicas, inclusive clínicas veterinárias, a gente tem como clientes já. Uhum. Tanto na parte de imagem quanto na parte de atendimento padrão de clínica veterinária, odontologia e afins. Né? Ou seja, desde o momento que o cliente chega na clínica, seja clínica veterinária, odontológica, no cadastro que vai ser feito, tudo isso já é dentro do software. Exatamente. Desde o momento em que a secretária faz a marcação, especialmente na parte de que existem equipamentos, por exemplo, de imagem, quando é feita a marcação pela secretária, a gente já tem todos os dados do paciente e ali começa toda uma jornada que a gente tem, onde a gente passa todos esses dados, são automáticos, vão para o aparelho de ultrassom, o que evita que tenha algum erro de digitação. A gente pega as informações do aparelho de ultrassom, tanto como imagem, medidas, e já anexa ao laudo desse paciente. E quando o médico finaliza esse laudo, ele já está automaticamente liberado para o paciente acessar remoto. Então, ele não precisa sequer, ele pode fazer o exame e vai para casa e quando ele chegar em casa, ele pode acessar usando e já ver os laudos dele com as imagens, com vídeos, quando são as obstétricas, né, que tem o vídeo do nenê e coisas do gênero, já dá para acessar diretamente de casa. Nossa, então garante muito mais agilidade, né? Exatamente. Nosso foco é sempre nesse ponto, a produtividade no sentido da agilidade. Uhum. E como é que vocês têm facilitado o acesso dos clientes para chegarem até vocês? A nossa presença de marketing basicamente é ou orgânica, porque a gente começou a participar de alguns eventos da área, então acabou sendo conhecido dessa forma e pelos próprios usuários, né? E também a parte de marketing digital, né, que a gente tem alguma presença nas plataformas de Facebook, Instagram, essas redes sociais, a gente tem uma presença bem interessante, bem forte. Uhum. E quais são as expectativas futuras? O que você pode contar para a gente aí dos planos de crescimento da empresa? Esse ano de 2020, apesar de tudo, a gente teve um crescimento bem interessante, a gente conseguiu praticamente duplicar o tamanho da empresa. Então, o nosso desafio é a gente manter esse ritmo, né, de crescimento e sempre acrescentando essas novidades. A gente está com alguns projetos novos aí que vão entrar para o ano em breve. Tem muita coisa que está em teste, algumas pesquisas. A gente está abrindo um braço de pesquisa mesmo na parte de tecnologia de inovação, assim, algumas questões de inteligência artificial, coisas desse gênero. Então, o futuro vai ser bem interessante aí para quem for cliente do Zana e para a gente também. Cristiano, muito obrigada pela sua participação aqui no Empresários de Sucesso. Eu que agradeço o convite. Eu conversei com Cristiano Fernandes, ele é CEO da Zano. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Até a próxima!